Oi, gurias. Hoje eu quero falar sobre qual é o maior erro que as mulheres cometem ao emagrecer. Coisas que eu venho observando aí dentro da minha experiência de trabalho, de comportamento humano, né? Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu já percebi, que eu já vi, e talvez isso possa te ajudar no vídeo de hoje. Então, na minha opinião, eu acho que o maior erro para emagrecer é querer emagrecer antes de construir hábitos. Então a mulher começa lá toda motivada, toda empolgada, já vai colocando isso mais uma demanda dentro da tua rotina, principalmente se tu não tinha esse hábito de se alimentar de forma saudável, de se praticar alguma atividade física, de ter um sono mais regular, né? Que hoje se fala bastante da higiene do sono. Então, se tu começa assim, muito do dia pro outro, acordou agora, quer mudar, que isso é bom, isso é preciso ter esse pontapé inicial, mas querer colocar muitas demandas sem uma organização, sem um planejamento de como tu vai estruturar isso, pode ser um erro, tá certo? Olá, eu sou a Gil Henrich, profissional de educação física e criadora do método Reconecta 40+. E uma das coisas que eu observo em mulheres acima dos 40 anos é que elas começam essa jornada um pouco errado, tá? Então ela quer dar esse primeiro passo, mas precisa observar o ambiente. Querem perder peso? Sim, isso é ótimo. Querem diminuir barriga? Sim. Querem ter um corpo bonito e saudável? Legal. Só que a gente precisa entender um contexto, né? E não tem nada de errado disso, né? De querer começar a ter hábitos saudáveis. Essa mulher, ela quer se sentir bem, quer botar um biquíni na praia, quer se sentir bonita, quer botar aquela roupa que está guardada tanto tempo no roupeiro e poder agora já vestir, né? Então não tem problema nenhum nisso. O problema é que essa mulher tenta a construir e ter esse hábito sem construir uma base, né? Sem construir os tijolinhos, construir essa casa numa base com areia. Um dia ou outro vai cair, né? Então, mais cedo ou mais tarde, essa construção ela vai desabar se tu não tem uma base sólida, né? Então, é exatamente isso que acontece às vezes com dietas, né? Tu vai escolher uma dieta que às vezes nem é para o teu biotipo ou para a tua rotina, ou se tu vai conseguir se adequar a isso, tu acaba escolhendo uma dieta maluca aí, a dieta da moda, ou sei lá, uma qualquer, né? Às vezes não tem condições de ir numa nutricionista que vai calcular aquilo direitinho, acaba escolhendo qualquer dieta. E, enfim, e aí também tem a questão que a mulher começa, né? Toda motivada, quer cortar todos os carboidratos, corta pão, corta açúcar de um dia para o outro. É que nem um fumante que para de fumar de uma hora para outra, vai dar uma enlouquecida. E sabe o que eu acho importante? Antes de qualquer coisa, tu vai começar a ter este hábito novo na tua vida, te informe antes. Busque entender o que acontece com o teu corpo se tu para de comer açúcar. O que acontece com o teu corpo se tu para de comer carboidrato de uma hora para outra, porque às vezes a gente começa super motivada de querer conseguir, né, de querer atingir os quilos tão desejados, né, mas acaba desistindo e não entende o porquê que a gente desiste. Então é importante verificar, pesquisar, estudar o que acontece com o nosso cérebro se a gente, quando para de comer açúcar, o que acontece com o nosso corpo se a gente para de comer carboidrato,
certo? Então é muito importante, além da gente querer esse hábito novo na nossa vida, se informar. E uma das coisas é por isso que eu tô aqui. Mas é muito importante a gente se informar por que que isso acontece, tá certo? Para que a gente fique preparado e que não haja aí uma frustração, né, um sentimento de culpa de não ter conseguido os objetivos, tá? Então vamos lá. A mulher acordou motivada, hoje eu vou começar hábitos novos na minha vida. Então vai lá, corta tudo, corta açúcar, corta carboidrato, corta pão, corta massa, corta salgado. Por um lado até é bom, mas a gente precisa saber como isso vai ser feito. Aí investe em whey, investe em creatina, compra um monte de suplemento, termogênico, nananã. Quer mudar de vida tudo numa vez só. Sabe, mas o que pode acontecer? Ela até consegue por alguns dias. Tá? Essa mulher aí motivada, vamos botar o nome dela de Ana. A Ana começa super motivada, faz todos os investimentos, começa, né, a fazer todo o que como manda o figurino, e aí consegue fazer esses protocolos aí, essa coisa arada toda durante alguns dias. Talvez aí algumas semanas e muito meses, tá? Mas depois começa a pesar na rotina. Por quê? Primeiro, que ela não se planejou. Ela só quis fazer. Foi na vontade, né? Não se planejou. Incluiu esse hábito aí. Né? Teria que se planejar também na questão da alimentação. Né? Só cortou, né? Aí depois começa a trabalhar. Né? Dependendo do trabalho, o trabalho também começa a apertar ali no dia a dia. Se tem filho, mais ainda. E aí, aos poucos, esse cansaço vai aparecendo. E aí ela vai se sentindo cansada, vai se estressando, não tem mais o chocolatinho para dar uma amenizada. E o que acontece? Ela se estressa e a Ana abandona tudo e não suporta mais e se sente fraca. Ela se acha fraca, mas ela não é fraca, é porque ela não conseguiu sustentar uma rotina baseada em apenas, ela só sustentou uma rotina baseada apenas em motivação. E a gente não pode depender somente da motivação. A motivação, ela é que nem o clima. Um dia tá frio, outro dia tá quente, outro dia tá nublado, outro dia tá chovendo. E a motivação, a mesma coisa. Tem dias que a gente vai acordar super bem, dormiu a noite assim, ó, super bem. Mas aí, no outro dia, a gente não tá legal. E aí acaba até gerando uma compulsão, talvez depois, se ela abandona tudo, pode até gerar uma compulsão de querer comer todos os doces que vê pela frente, que ela deixou de comer, os pães, os salgados, enfim, tudo que ela quis comer, que não pôde antes, porque foi muito restritivo. E isso também pode gerar uma compulsão. Então, isso é um dos erros, e querer mudar drasticamente sem ir aos poucos, né? Outra coisa que pode acontecer, que pode, a Ana, né, vamos nominar ela, que a Ana pode estar fazendo sem perceber, é passar o tempo olhando mais para a vida das outras pessoas, do resultado das outras pessoas, do que está construindo a tua jornada. Então é comparar, né, a tua régua, a tua medida com a medida dos outros. Então tu vê um Instagram ali é tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo, ó, todo mundo é perfeito. Aí tu te olha, tu acha que tu é horrível, que a tua vida é uma M, né? Então isso também não é legal. Tu ficar olhando para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho tá melhor. Mas a gente tem que honrar o que tem, mesmo com um pouco, a gente tem que honrar o que tem. E se quer mais, a gente vai começando aos poucos até ir alcançando. Então a gente pode olhar Instagram, pode, mas a gente tem que ter um filtro, tem que ter um discernimento ali, porque senão a gente, ó, pira, fica bitolado. Aí tu vê a fulana lá,
vendendo lá um produto X que vai te fazer emagrecer sei lá quantos quilos. Aí a outra vende a gummy. Aí a outra fala que jejum é o segredo para emagrecer. Aí daqui a pouco tu tá fazendo um pouco, essa Ana, né? A Ana tá fazendo um pouco de cada coisa. Aí depois a outra fulana tá mostrando um suplemento que é de última geração, né? Então, sem perceber e no automático, tu acaba fazendo essas coisas todas, juntando todas essas informações de várias pessoas diferentes, e aí fica uma salada de fruta. Daqui a pouco tu tá mais perdido que segue em tiroteio. Tá? Então, vamos discernir, usar um filtro para poder conseguir alcançar nossos objetivos, certo? Então, uma coisa que tu precisa pensar, tu não é aquela pessoa, tu não é aquelas pessoas ali, tá? Tu é quem é, tá? E também tu tem uma rotina, tu tem uma idade, tu tem os teus hormônios. Então, por exemplo, se tu tá com 40 anos, os teus hormônios estão oscilando, a fulana lá não vai ver também, talvez não tenha 40 anos ainda, né? Então, cada corpo é um corpo, cada corpo vai responder de uma forma. E muitas vezes a Ana vai querer se encaixar num corpo que não é para ela, numa estratégia que não foi feito para ela. Né? Então é como, por exemplo, querer comprar um sapato, tu viu o sapato lindo na vitrine, só que não tem o teu número, é 2 números a menos. E aí tu quer encaixar aquele sapato no teu pé e tu faz de tudo e ele não vai encaixar, porque o problema não tá no teu pé, é o tamanho do sapato que não tá entrando. Daí acaba tendo essas comparações, por que eu não sou assim, por que eu não sou assado? Aí tu te compara com a influenciadora, a Ana. Se compara com a influenciadora, com a amiga, com a vizinha, com não sei quem. Então parece que lá no Instagram parece que tudo muda do dia para noite, né? Então pare, se acalme, tudo tem o seu tempo, né? Ana, tudo tem o seu tempo, não se enlouqueça. Tu vai conseguir os teus resultados fazendo tudo direitinho, não precisa se enlouquecer. Faz o feijão com arroz. Viva o processo, tá? E faça sem pular etapas, tá? Não tem que pular etapas. Se tu pular etapa, é pior, porque daí tu vai ter que voltar. É a mesma coisa que esses desafios. Eu tenho desafio, mas a minha promessa não é emagrecimento. A minha promessa é criação de novos hábitos e planejamento. E entender é sair da estafa, é sair daquele sedentarismo e criar aderência. O que é aderência? Tu vai começar a criar esses hábitos novos de atividade física, para depois desse desafio, desses 21 dias, fazer algo planejado dentro do que tu tem, das tuas condições, dos teus sonhos, dos teus objetivos. Agora, querer fazer um desafio, 21 dias vai emagrecer 5 quilos, pode até acontecer, não vou dizer que não. Acontece o resultado de emagrecer, mas tu vai conseguir sustentar aquilo depois? Ai, perca a barriga, fique com a barriga chapada em 30 dias rapidamente. Ok, pode ter resultado, não estou dizendo que não tem. Tem, mas tu vai conseguir sustentar por quanto tempo aquilo ali depois? Então, o nosso corpo não funciona na velocidade do Flash. Sabe o Flash, o super-herói Flash? Ele acontece na velocidade da biologia. Então, quando a gente tenta acelerar demais o processo, muitas vezes acaba sendo mais prejudicado, tanto a nossa saúde física, quanto a nossa saúde mental, porque pode ter o efeito rebote. Então, tudo aquilo que tu construiu naquele pouco tempo pode ir por água abaixo.
E aí tu te achar incapaz, te frustrar, te culpar, te julgar, e por que eu não consigo? Por que a fulana de tal consegue e eu não consigo? Porque tudo tem o seu tempo, tudo precisa ser planejado, precisa ser organizado, para que não acabe não atropelando as coisas, não acabe tendo desistência, não acabe se cansando. Então, emagrecer não é uma questão somente de estética. É bonito, óbvio, que a gente quer ficar bonita, se sentir bem, entrar numa roupa legal, ficar elegante. Ó, é maravilhoso quando a gente consegue esse maravilhoso resultado. Só que não é apenas questão alimentar, é todo um ambiente, é alimentação, é a prática de exercício físico, é hábito, é planejamento, é poder dormir, descansar, certo? Então, é manejo do estresse, da ansiedade, que é muito difícil hoje em dia. Hoje em dia a gente anda muito estressado e aí o nosso corpo também está se transformando, tendo outras transformações que isso também gera mais demanda. Também a cobrança no trabalho, em casa, enfim. Então existe toda uma questão, todo um cenário, não é só se levantar, hoje eu vou emagrecer. Claro que precisa, gente, se esse é o objetivo, emagrecer. Só que tem que enxergar todo um contexto. Por isso que antes de começar uma dieta, antes de começar uma prática de atividade física nova, antes de começar qualquer coisa nova, é interessante fazer uma pergunta. Qual rotina eu consigo sustentar? Tu vai conseguir sustentar essa tua rotina de loucurada, de fazer exercício todo dia, de fazer a alimentação saudável todo dia, tu vai conseguir planejar? Se tu trabalha fora, tu vai conseguir levar tuas marmitas, tu vai conseguir comprar a comida, sei lá, no fim de semana para fazer as marmitas? Quantas pessoas moram contigo? Tu vai conseguir separar? Essas pessoas que moram contigo vão te apoiar nesse novo projeto? E se não apoiar, como é que tu vai resolver? Como é que vai fazer? Como é que tu vai te organizar? Qual hábito que tu consegue repetir por um bom período de tempo? E qual o próximo passo que faz sentido para mudar a tua vida hoje? Então vale a reflexão, vale entender sobre isso. Porque a verdade é que emagrecer é a consequência dessa criação de novos hábitos. Emagrecer é a consequência dos teus resultados bem feitos. É a consequência de hábitos repetidos por tempo suficiente. Então, eu gosto de fazer uma comparação com a escada. Muitas mulheres que desejam emagrecer, que querem ficar bonitas, lindas, maravilhosas e elegantes, elas querem subir uma escada, um lance de escada, e chegar no último degrau de uma vez só. Só que primeiro a gente precisa subir o primeiro degrau. Primeiro a gente precisa se movimentar. Então o corpo ele funciona um degrau de cada vez. Primeiro tu aprende a organizar, se movimentar melhor. Depois tu melhora a tua alimentação, se organiza na tua alimentação. Depois organiza o teu sono. Depois organiza o teu ambiente de trabalho. Depois tu vai tentando melhorar o manejo do estresse. Daí tu vai construindo a consistência, um dia de cada vez. E não querer fazer tudo numa vez só. Se informar como é que o teu corpo vai reagir com relação a alguns alimentos, fazer exames para ver como é que tá a glicemia, para ver como é que tá os triglicerídeos, o colesterol, se precisa fazer alguma diferenciação na alimentação, não somente sair cortando tudo de todas as informações que tu viu, se realmente tu precisa tomar esse monte de suplemento que fazem propaganda, se o teu corpo está precisando desse tipo de suplementação. Então é toda uma questão de informação, de planejamento, de criação de hábitos, de organização,
né? Claro que a motivação é importante, tu acordar e pá, quero emagrecer. Mas é preciso todo esse contexto para se organizar, tá? E também o emagrecimento, ele começa a acontecer como consequência dos teus resultados, tá certo? E agora eu quero saber de ti. Então tu vai me escrever aqui nos comentários qual dessas armadilhas está te atrapalhando hoje. Será que é a comparação? Será que é a busca pelos resultados rápidos? Ou a dificuldade de manter esses hábitos saudáveis? Responde aqui para mim que eu quero te ajudar, tá? Porque eu tenho certeza de que tu não tá sozinha. Nós estamos todas nesse mesmo barco. Umas com mais experiência, outras com menos. Umas já estão no caminho, outras estão recém começando. Umas estão lá no primeiro degrau, outras na metade, outras no topo. Mas a gente está aqui uma para ajudar a outra. E uma das coisas mais lindas, e assim, uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi estudando o comportamento humano e também acompanhando mulheres, é que essa jornada é a verdadeira transformação, não acontece somente no corpo, acontece no físico e no emocional. Acontece essa transformação toda que a mulher começa a confiar em si mesma, porque ela vai vendo que é capaz, que ela promete algo e consegue cumprir. Só prometo que tu consiga cumprir. Não prometo que tu não consiga, não dê um passo maior que a perna. E quando a mulher consegue esse resultado, acontece a autoconfiança, porque ela está conseguindo atingir o resultado. E aí, essa mulher começa a se movimentar sem se culpar, sem assistir, ai meu Deus, não consegui ontem na academia. Se não consegui ontem, vai hoje. Então não existe mais a culpa, o julgamento, a autocrítica, a autopunição. A autopunição se transforma em autocuidado. E essa é exatamente a filosofia do Reconecta 40+, que não é sobre fazer tudo perfeito, maravilhoso, que tem que seguir tudo como manda o figurino. É aprender a fazer desde o básico, desde a organização, fazer o feijão com arroz, fazer o que tem que ser feito, o suficiente para fazer naquele dia, tá certo? Então, quero deixar agora uma reflexão para ti. Pare de perguntar como emagrecer mais rápido. Eu sei que às vezes a gente tem ansiedade de querer resultado rápido, mas pare de perguntar como emagrecer rápido e comece a perguntar quais os hábitos tu consegue manter pelos próximos 3 meses. O que tu consegue manter daqui a 3 meses? O que tu consegue sustentar? Porque essa resposta, ela vai valer muito mais do que qualquer aí dieta da moda, suplemento da moda. É algo que tu vai conseguir manter, tá certo? E espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje, te feito refletir sobre toda essa questão de emagrecimento rápido a todo custo. Espero ter te ajudado, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo do canal. Um beijo, até mais e tchau, tchau.